Iniciando a nossa segunda-feira com uma palestra e um bate-papo em homenagem ao Dia das Mulheres. Foi um dia bem bacana, uma palestra bem legal. E nesse dia não teve aula, foi só a palestra mesmo. Nós assinamos a lista de presença e em seguida nós já fomos liberados. Na terça-feira foi aula de economia. E juro, gente, confesso que eu não estava entendendo quase nada dessa aula porque eu estava muito cansada nesse dia. Foi um dia bem puxado no trabalho. E eu tava quase dormindo na aula, meu Deus, tava muito cansada mesmo. Aí na terça-feira não foi uma aula única, foram 2 aulas, aí a gente tava no intervalo já, a sala tava vazia por conta disso. A minha carinha de cansada, como eu disse, eu tava morta nesse dia. Algumas anotações também que eu fiz na aula de economia, e depois a gente foi pra aula de psicologia jurídica. Aí o pessoal ainda tava retornando, né, do intervalo. O professor já estava na sala. E aí é um trechinho da aula de psicologia jurídica. Eu tô gostando bastante da aula de psicologia jurídica. Nesse dia a gente estava vendo os conceitos de sentido, percepção e cognição. Achei bem interessante. E claro que a aula de psicologia no curso de direito ela é mais voltada, né, para o contexto ali jurídico, mas está sendo muito interessante. E finalmente chegamos na quarta-feira. Na quarta-feira eu tenho aula de direito constitucional. Nesse dia eu não consegui filmar muito a aula em si, porque é um professor que ele não gosta que filme a aula dele e tudo mais. Consegui filmar um pequeno trechinho de quando a gente estava fazendo uma dinâmica. Esse dia foi bem interessante. No começo, a turma inteira estava achando esse professor, assim, um pouco difícil de acompanhar, porque ele estava ensinando muito rápido, passando as coisas muito rápido. Mas é porque ele meio que estava dando uma introduzida na matéria somente. Já nesse dia ele começou a entrar mais na matéria de fato, explicar com mais calma. E ele também fez uma dinâmica com a gente nesse dia muito bacana. Aí nesse momento que eu estava gravando, a gente estava tendo a primeira aula dele. Era 2 aulas dele nesse dia. De quarta-feira a gente tem 2 aulas seguidas do mesmo professor, a mesma matéria, né, no caso. E nessa primeira aula ele estava passando algumas coisas, eu fui anotando. Aí nós demos uma pausa para ir pro intervalo e assim que a gente voltou no intervalo a gente começou a dinâmica, a gente teve que formar grupos de 3 e montar uma constituição. Foi a nossa primeira dinâmica em grupo da sala e eu gostei bastante, acredito que o pessoal também gostou bastante dessa dinâmica. Oi pessoal, aparecendo aqui agora para falar com vocês, explicar um pouquinho de como foi essa semana. Foi uma semana assim... Não foi tão puxado porque teve 2 aulas que a gente fez dinâmicas, então foram aulas mais descontraídas. Na segunda-feira acabou que a gente não teve aula porque foi uma palestra. Na terça-feira a gente teve as 2 aulas normais, que foi de economia e psicologia. Na quarta-feira a gente fez aquela dinâmica de constitucional. E ontem, na quinta-feira, a gente também fez uma dinâmica, a aula era de direito civil. A primeira aula a gente teve normal e eu não consegui gravar ontem porque eu fiquei prestando muita atenção na aula da professora, porque eu já sabia que teria dinâmica, diferente da aula de constitucional que eu não sabia que iria ter a dinâmica, foi uma dinâmica ali surpresa, meio que eu não fui preparada para isso. A de civil eu já sabia que teria, porque a professora avisou um dia antes que teria. Então, ontem, na primeira aula, eu fiquei prestando bastante atenção e eu acabei esquecendo de gravar, simplesmente. Eu foquei tanto na explicação da professora que eu acabei esquecendo de gravar. Na segunda aula, que foi após o intervalo, que também foi de civil, a gente já foi para a dinâmica da professora. Foi uma dinâmica bem simples a dela. Ela pegou algumas questões de concursos, provas de outros lugares. Ela lia as questões pra gente, lá junto com a gente, dava as alternativas e a gente tinha que falar qual que era a alternativa correta, se a gente discordasse, falar o motivo, pedir pra ela explicar o porquê que não era outro que a gente tava achando que era. Foi bem bacana, inclusive eu estava com bastante dúvidas em relação à repristinação, que foi até ao assunto da primeira aula que ela deu antes do intervalo, e ainda tinha ficado algumas dúvidas para mim, algumas lacunas, tanto que na aula eu tinha feito uma pergunta para ela sobre, e ainda assim eu vi na hora da dinâmica que não foi uma dúvida só minha, bastante pessoas ficou confusas em relação à repristinação. E eu já percebi que é um assunto que eu vou ter que pegar um pouquinho mais pesado para estudar, porque ficou um pouco ainda confuso na minha cabeça. Mas com a dinâmica,
Olha a importância da dinâmica. Eu consegui compreender um pouco mais do que só na explicação. E é como a professora falou, ela gosta de fazer essa dinâmica porque ela acha que a gente consegue memorizar mais o assunto, sabe? Entender de fato, porque é fazendo questão que a gente aprende. A gente erra e aprende com os nossos erros, né? Foi uma dinâmica bem bacana também. Foi a segunda aula inteira de dinâmica e eu acredito que a maioria da sala gostou também. E ela fez essa dinâmica com critério avaliativo. Então a gente não vai precisar fazer o trabalho dela, essa dinâmica já ficou como trabalho. Hoje é sexta-feira, eu não vou conseguir gravar a aula de hoje pra vocês, porque eu vou já postar o vídeo hoje, então eu já vou editar esse vídeo hoje pra já postar. Então por esse motivo eu não vou conseguir gravar a aula de hoje, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esses pequenos recortes de como foi a minha semana de aula. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!